Fala aí, galera, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula de citologia. Hoje, na realidade, é a primeira aula de citologia, né? Porque a aula anterior foi apenas uma introdução, não é isso? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a membrana plasmática de uma célula. Lembra que quando você era criança, pequenininho, você aprendeu que células se dividiam em três partes? Membrana, citoplasma e núcleo, não é isso? Hoje a gente vai ver só essa linhazinha que envolve a célula, que é chamada de membrana. Aí você fala, nossa, só essa linhazinha? Mas você não sabe quantas coisas tem para a gente ver, para a gente entender nessa linhazinha. Vamos lá? Para começar, eu quero falar sobre o tamanho dessa linhazinha, o tamanho da membrana. Se você voltar na aula anterior de introdução à célula, né, introdução à citologia, você vai ver que a gente falou sobre a relação entre área e volume de um corpo, não é isso? A área de um corpo, ela cresce com uma superfície ao quadrado, enquanto que o volume cresce ao cubo, de acordo com as relações matemáticas mostradas na aula passada. Sendo assim, existe um limite para o crescimento celular. É por isso que as células são todas microscópicas. Você não vai conseguir fazer com que uma célula cresça mais do que aquilo que ela consegue crescer. E é por isso que organismos, quanto maiores são esses organismos, né? Um elefante, uma baleia, um dinossauro, você não vai esperar que tenham células grandes acompanhando, né, o tamanho deles. O que vai acontecer é que esses animais acabam tendo cada vez mais células, porque a célula tem um limite de crescimento, ok? A segunda questão, antes da gente começar, é você entender o seguinte: se a célula quiser aumentar a sua superfície, né, a sua área superficial, ela não vai conseguir aumentar em tamanho, em proporção, mas ela pode aumentar o número de dobras presentes no seu corpo. Então é por isso que você tem células com os mais diferentes formatos. Muitas das vezes esses formatos permitem ela aumentar a sua área superficial. E uma terceira e última informação é o seguinte: a gente, quando pensa em membrana plasmática, pensa na membrana que envolve a célula, mas essa mesma membrana plasmática, ela envolve também as organelas no interior da célula. Daqui a 2 aulas nós vamos falar sobre essas organelas, e aí vocês vão perceber que a membrana dessas organelas tem a mesma composição, é idêntica à membrana plasmática, ok? Então vamos começar a entender essa membrana? Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês entendessem o conceito de mosaico fluido. A membrana plasmática é dita que ela tem uma estrutura em forma de um mosaico fluido. Mosaico, acho que todo mundo sabe o que é, né? Está aparecendo uma imagem aí do lado, de um exemplo de mosaico. E fluido significa que existe uma fluidez entre seus elementos constituintes. E quem são esses elementos constituintes? Ora, uma membrana plasmática é composta basicamente por 3 elementos: fosfolipídios, que nós já vimos quando falamos na aula de bioquímica sobre lipídios, proteínas, que nós já falamos também na aula sobre proteínas, e carboidratos, que também já falamos na aula sobre carboidratos. Tivemos aulas sobre esses 3 elementos. Se você quiser, é só você voltar que você vai encontrar aí na nossa playlist todas as aulas correspondentes aos elementos bioquímicos que compõem a vida. E agora você começa a entender por que a bioquímica é estudada antes de estudar a célula. Porque a célula nada mais é do que um agregado de elementos químicos que manifesta a vida. Então a gente precisa primeiro conhecer esses elementos químicos para entender a vida, no caso, a célula. Então, retomando, a célula é formada por fosfolipídios, proteínas e carboidratos. Então, esses elementos constituintes, eles não estão parados, eles não estão quietos. A animação que você está vendo aí ao lado, você consegue perceber em azul as moléculas de fosfolipídio. Olha como é que elas se agitam, como é que elas trocam de lugar, como é que elas não estão quietas, né? Elas são fluidas, percebe? E as proteínas que estão acima delas permanecem, como que balsas boiando, elas se locomovem. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aí é o famoso modelo mosaico fluido. Essa propriedade da membrana plasmática foi primeiramente observada por 2 pesquisadores, o David Fry e o Michael Edidin, que fizeram um experimento em que eles fusionaram a membrana de 2 células diferentes. E eles perceberam que as proteínas de uma célula A e as proteínas de uma célula B começaram separadas, mas após um tempo elas parecem que começaram a se movimentar e a se mesclar, como vocês estão vendo na imagem aí, né? Então elas passaram a se distribuir de forma homogênea, mostrando que elas não ficam paradas, mas se agitam e se locomovem junto com a fluidez da membrana plasmática. E essa fluidez, ela é boa ou ruim para a célula? Depende, né? A célula já foi provado que ela precisa de uma fluidez mediana. Se a temperatura começar a baixar demais, a agitação térmica entre as moléculas diminui, as moléculas de fosfolipídio vão se aproximar e vão se ligar através daquelas ligações hidrofóbicas que nós vimos, interações hidrofóbicas, na verdade. E aí o que vai acontecer? Elas vão cada vez mais se tornar sólidas e menos fluidas. Ao passo que, se a temperatura se elevar demais,
a agitação pode aumentar tanto que essa membrana se torna fluida demais e os processos celulares não funcionarão da forma adequada. Então é por isso que existem algumas substâncias reguladoras. O colesterol é um exemplo. O colesterol é uma molécula que, como vocês estão vendo aí, ela serve como se fosse um grampinho, que ela evita a fluidez excessiva da membrana, ela une os fosfolipídios uns aos outros. Então, voltando nessa animação aí, você percebe que a área que tem colesterol, ela agita menos do que a área que não tem. Percebe? Ela está muito menos fluida. O grau de fluidez da membrana vai afetar o deslocamento das proteínas que eu citei. E pode ser que proteínas que deveriam chegar a uma determinada região da célula não consigam chegar. Por isso que a fluidez é importante. Dizem que a fluidez da membrana tem que ter uma consistência parecida com a do azeite. Não pode ser nem mais nem menos fluida. Existem peixes que vivem em locais muito frios em que eles têm uma taxa menor de colesterol justamente para poder ter uma membrana mais fluida, num local em que elas seriam mais rígidas. Já bactérias, arqueobactérias que vivem em fontes termais, que estão num ambiente que provocaria uma fluidez excessiva da sua membrana, vão ter estruturas, talvez moléculas de colesterol, que solidifiquem mais essa membrana. Às vezes esse grau de fluidez é dado também pelos ácidos graxos insaturados. Né? O ácido graxo insaturado, como você está vendo aí na imagem, ele tem dobras, então ele evita a compactação das moléculas e ele evita a sua solidificação. Então, quanto mais ácidos graxos insaturados houver nessa membrana, mais fluida ela vai ser. Quanto menos ácidos graxos insaturados tiver nessa membrana, mais compacta, mais rígida ela vai ser. Então, você vai ter, por exemplo, peixes que vivem em ambientes muito frios que vão ter um teor de ácidos graxos insaturados maior, para aumentar a fluidez da membrana num local em que ela tende a ficar mais sólida, percebe? Já as arqueobactérias que vivem em fontes termais, mais de 90 graus Celsius, que deveriam ter uma fluidez muito excessiva na sua membrana, acabam adquirindo um teor mais baixo de ácidos graxos insaturados para que haja essa compactação e para que sua membrana se torne um pouco mais rígida do que ela estaria num ambiente natural. Bom, agora você já conheceu como os fosfolipídios se comportam na membrana plasmática, não é isso? Vamos entender agora, então, o que as proteínas têm a ver com isso. Para começar, nós temos dois tipos de proteínas, as chamadas proteínas integrais e as proteínas periféricas. As proteínas integrais, elas atravessam por completo a membrana, como vocês estão vendo aí na imagem. Elas ficam ancoradas na parte hidrofóbica dos fosfolipídios. E se elas fazem isso, você já deduz o seguinte: os aminoácidos que compõem essa parte aí da proteína, obviamente, têm que ser aminoácidos de teor apolar também, hidrofóbicos também. Já os aminoácidos que ficam situados para fora ou para dentro dessa membrana, eles são aminoácidos com teor hidrofílico. As proteínas periféricas, por sua vez, que você está observando aí na imagem ao lado, elas podem se situar ou do lado de dentro ou do lado de fora. E por esse motivo, como elas estão inteiramente em contato com a água, são proteínas com teor inteiramente hidrofílico. Os aminoácidos são completamente hidrofílicos aí fora. Então, para que servem essas proteínas? Por que algumas atravessam a membrana e outras ficam como satélites periféricos, né, no exterior e no interior da proteína? Tudo isso tem uma explicação. Algumas das proteínas integrais formam as chamadas proteínas canal, como essa que vocês estão vendo aí. O objetivo de uma proteína canal, como o próprio nome já te deixa entender, é formar um canal de forma que moléculas possam penetrar na célula ou sair da célula através dele. Então, são proteínas que muitas vezes estão em estrutura secundária. Vocês lembram da estrutura secundária da aula de proteínas, que forma aquela espiral? Pois é, uma proteína canal pode ser uma proteína em estrutura secundária, formando uma espécie de mola, né? No qual o interior dela é oco e as moléculas podem atravessar. E qual o objetivo disso? Bom, a célula, apesar dela possuir uma membrana que a cerca e a protege, essa membrana não pode ser completamente fechada. Eu costumo dar sempre o seguinte exemplo. Quando você coloca um muro, uma parede na sua casa, você está protegendo a sua casa contra a entrada de pessoas estranhas, da chuva, do vento, etc. e tal. Mas se você cercar toda a sua casa, não tiverem portas nem janelas, você vai ficar totalmente protegido. É a melhor proteção que você vai ter. Porém, você não vai conseguir sair para adquirir alimento, adquirir água, não vai conseguir respirar porque o oxigênio vai acabar e por aí vai. Então, uma proteção, ela não pode ser uma proteção completamente perfeita por causa disso. A membrana plasmática não é diferente. Se ela fosse uma membrana completamente fechada, completamente isolada, a célula não poderia trocar substâncias com o meio externo. Então, como é que ela obteria água, alimentos, oxigênio? Como é que ela eliminaria os produtos tóxicos do seu metabolismo? Não ia dar certo.
Então é preciso que existam passagens, digamos assim, para que moléculas possam entrar e moléculas possam sair dessa célula. Então observem esse esquema aí. Existem moléculas apolares que são tão pequenininhas e são apolares que elas conseguem atravessar diretamente por entre os fosfolipídios. A molécula de água é um bom exemplo. Ela é pequena o suficiente para atravessar, mas ela não consegue por sua diferença de cargas elétricas. Então, o que ela faz? Ela precisa atravessar pequenos poros que a membrana apresenta, que são proteínas canais chamadas de aquaporinas, como vocês estão vendo aí na imagem. A aquaporina permite a entrada e a saída de moléculas de água nessa célula sem que elas precisem atravessar os fosfolipídios apolares. Entenderam? Existem ainda as proteínas carreadoras, que, como o nome diz, e como vocês estão vendo aí, são proteínas que conseguem modificar a sua estrutura para carregar moléculas para dentro. Às vezes a molécula hidrofílica ela é tão grande que ela não consegue atravessar um simples poro. Então o que ela faz? Ela precisa de mecanismos mais complexos, que são os carreadores. Um carreador se liga a uma molécula no ambiente externo, muda sua estrutura conformacional e joga ele para o ambiente interno. Ou ela captura uma molécula no ambiente interno, muda sua estrutura conformacional e o joga no ambiente externo, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, qual é a função dessas proteínas, né? Eu estou mostrando algumas proteínas, mas quais são as funções dessas proteínas na membrana? Eu vou citar 7 funções diferentes, ok? A primeira delas é o quê? É justamente o transporte de substâncias. Essas duas proteínas que vocês viram, a proteína canal e a proteína carreadora, permitem o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. A segunda função é a atividade enzimática. Se vocês retornarem à aula de enzimas, vocês vão entender qual é a função de uma enzima, que em linhas gerais é o quê? É acelerar, catalisar uma reação química. E muitas dessas enzimas ficam embebidas na membrana plasmática, facilitando o seu trabalho. Existem enzimas, inclusive, que formam complexos enzimáticos dentro de membranas de organelas, como eu falei no final da aula de enzimas. Então você vai ter como se fosse uma linha de montagem, né? Uma enzima faz uma quebra, a outra faz uma montagem, a outra faz uma torção, a outra faz uma nova colagem e por aí vai, como uma linha de montagem numa fábrica. Isso não seria possível se elas não ficassem embebidas em membranas, seja a membrana plasmática de uma célula, seja a membrana plasmática de uma organela. A terceira função é a transdução de sinais. O que é uma transdução de sinais? Transdução é uma transformação mesmo, né? É você receber um sinal, entender, processar e liberar uma resposta, um outro sinal de forma diferente. Sabe aquilo que vocês aprendem em física de transformações de energia? Que uma lâmpada, por exemplo, converte energia elétrica em energia luminosa, que uma torradeira converte energia elétrica em energia térmica, que um moinho de vento converte a energia eólica em energia elétrica e por aí vai, é a mesma lógica. Essas proteínas de membrana conseguem fazer uma transformação de sinais. Então, por exemplo, eu posso receber uma molécula, como por exemplo um hormônio, que vai se encaixar naquele receptor e ele vai dar uma resposta diferente, catalisando uma reação química, como um exemplo. A quarta função é o reconhecimento célula a célula. É uma espécie de identificação celular. E aí, nesse caso, a proteína que vai ser responsável pela identificação celular são aquelas proteínas periféricas que ficam soltas lá em cima. E como vocês veem na imagem, elas não ficam sozinhas. Elas se associam a carboidratos. Na realidade, são polissacarídeos. Cada um desses hexágonozinhos, ou dessas bolinhas que vocês estão vendo aí, são na realidade uma molécula de glicose. Lembra quando falamos de carboidrato, que as glicoses vão se unindo e se ramificando? Vão formando estruturas similares a essas? Pois bem, esses polissacarídeos que se associam às proteínas externas formam aquilo que nós chamamos de glicoproteínas. E essas glicoproteínas são responsáveis pela identificação celular. Uma coisa que eu costumo falar nas minhas aulas é o seguinte: imagine que você é um carteiro, né, um agente dos Correios, e que você quer entregar uma série de encomendas. Essas encomendas são todas endereçadas a um determinado local. Como é que você vai encontrar esses locais? Você vai entregar na rua X, casa número 580. Primeiro você tem que olhar as ruas e ver aquela plaquinha escrito Rua X que está ali. E aí naquela rua você vai vendo número 180, 280, 380, 480, 580. Opa, é aqui que eu tenho que entregar a minha encomenda. Ah, e essa outra aqui? Essa outra é na 780. Ah, é mais 2 casas ali. Você vai lá e entrega novamente. Percebe? Esse tipo de entrega só é possível devido às plaquinhas de identificação que estão nas casas. Você reconhece as casas pelo número que está na porta delas, não é isso? As suas células fazem basicamente a mesma coisa. Se uma determinada molécula ou substância é endereçada a uma determinada célula, como é que ela vai encontrar essa célula? Ela não enxerga, ela não pensa, ela não raciocina. Como é que ela vai saber que aquela é a célula correta? Ela vai caminhando pelo seu corpo e vai tocando, célula a célula,
vendo qual dessas estruturas se encaixa ou não nos seus próprios receptores, como se fosse um mecanismo de chave e fechadura, mais uma vez. E a hora que ela encontra aquele carboidrato, aquela glicoproteína que se encaixa perfeitamente, essa molécula, essa substância, ela é internalizada. Então é por isso que se eu enderecei essa substância ao seu pâncreas, ela vai passar pelo seu fígado, pelo seu estômago, pelo seu cérebro e ela não vai entrar. Quando ela encontrar o pâncreas, ela vai e entra. O conjunto de glicoproteínas na parte externa da membrana plasmática recebe um nome especial. É chamado de glicocálix ou simplesmente glicocálice, tá? Como vocês estão vendo nessa imagem ao lado. Às vezes tem tantos carboidratos do lado de fora que parece até que a célula está peluda, né? De tantos, parecem pelinhos, né? Mas são carboidratos ramificados que estão na sua superfície externa e que permitem a identificação dessa célula. Os famosos tipos sanguíneos, tipo A, B, AB e O, do nosso sangue, são identificados justamente por essas glicoproteínas da membrana. Uma outra função importante dessas proteínas são as junções intercelulares. Elas fazem com que células sejam conectadas e fiquem firmemente presas umas às outras. E aí, existem vários tipos de estruturas que fazem esse trabalho. Você vai ter, por exemplo, as chamadas junções aderentes, como vocês estão vendo aí na imagem. Qual é a função dessa junção? São proteínas que formam uma espécie de fibra que se interconecta tanto na célula da esquerda quanto da direita e fazem com que suas membranas fiquem como se estivessem costuradas. Eu acho que a melhor forma de você visualizar isso é como se alguém tivesse costurado uma membrana na outra. E você sabe que quando dois tecidos ficam costurados, eles ficam bem grudadinhos. E você não consegue passar a sua mão por entre eles porque essa conexão não deixa. Então essas junções aderentes, elas selam por completamente a passagem no espaço intercelular, o espaço entre essas duas células. É muito comum no tecido epitelial para evitar a passagem de moléculas por entre as células. Toda e qualquer molécula que tiver que atravessar essas células, vai ter que atravessar por dentro do seu citoplasma. E isso é interessante para a célula em questão. Eu não posso deixar que moléculas fiquem vazando por entre as células, percebe? Isso é legal para você isolar o ambiente interno do externo. O tecido epitelial faz muito isso. Um outro tipo de estrutura de conexão são os chamados desmossomos, que são essas imagens que vocês estão vendo aí. Eles são formados por duas placas proteicas bem espessas, tá? Unidas por fibras de filamento intermediário. Vocês vão entender o que é um filamento intermediário na aula de citologia, na aula de organelas celulares, mais precisamente. E vocês vão ver que esses filamentos intermediários são feitos de queratina, uma proteína muito importante que nós abordamos na aula de bioquímica a respeito das proteínas. Vocês lembram? Então os desmossomos funcionam como se fosse um grampo. Imagina um grampeador. Você quer juntar duas folhas de papel e você começa a grampear. Ele vai dar uma estrutura mais resistente. O objetivo não é selar por completo e impedir passagem de moléculas, mas sim reforçar essa união. E como são filamentos de queratina que são bem resistentes, essas células ficam bem juntas e não se separam mais. Por fim, nós temos as chamadas junções comunicantes, que são essas que vocês estão vendo aí. A junção comunicante ela já faz o oposto, né? Ela permite a passagem de moléculas, porque a gente tem tanta estrutura para impermeabilizar, para unir, para selar, para separar as células, que quando elas precisam trocar mensagens, informações, moléculas químicas entre uma célula e a outra que é vizinha, ela não consegue através da membrana. Então as junções comunicantes formam uma espécie de canudinhos, né? Pequenos túneis microscópicos nas quais as moléculas podem caminhar de um lado para o outro e do outro para esse lado de novo. A última das funções das proteínas de membrana é justamente a conexão que existe entre as fibras do citoesqueleto e as fibras da matriz extracelular. Caramba, falei complicado agora, né? Vamos entender. Citoesqueleto, vocês vão ver na aula de organelas celulares. Ela é uma espécie de esqueleto celular, é uma rede de fibras interna à célula. Ela fica por dentro da membrana plasmática. E a matriz extracelular é uma série de substâncias que fica no exterior da membrana plasmática da célula. Na aula de carboidratos, eu deixei um material bônus ao final da aula, e você pode conferir se você olhar aí de volta, né? E você vai ver que nesse material bônus eu falei sobre essas fibras e essa matéria extracelular. Então, só uma recapitulação rápida do que há de mais importante. Você tem filamentos de proteína que se unem a carboidratos, como você está vendo aí, formando as chamadas proteoglicanas. Proteoglicanas são união de proteínas com carboidratos. E se você pega um filamento de um outro carboidrato maior, e aí eu citei vários no final dessa aula, né? Ácido hialurônico, etc e tal, glicurônico, você vai ter um complexo de proteoglicanas, como você está vendo aí na imagem. Agora você imagina milhares desses filamentos no ambiente externo à célula, se conectando a moléculas de água, outras fibras e outras moléculas diferentes do lado exterior.
Eles formam uma espécie de uma rede externa. Então pensa comigo, eu tenho o citoesqueleto, que é uma rede interna, e eu tenho essas fibras da matriz extracelular, que são uma rede externa. O que eu vou fazer agora? A membrana plasmática vai ligar, vai conectar uma à outra, fazendo com que a célula fique ancorada nessa estrutura. Então é como se você estivesse imaginando uma teia de aranha e a célula presa no meio dessa teia de aranha. É isso que essas proteínas de membrana fazem. Ancoram a célula no local. Porque se não fosse isso, essa célula ia ficar solta, batendo para lá e para cá. Percebe? E isso não é interessante, ela tem que ficar ancorada, presa. Então observem esse desenho que está aparecendo aí agora. Existem proteínas na membrana plasmática chamadas de integrinas. As integrinas, elas são proteínas integrais, elas atravessam a membrana. O lado interior dela é ligado aos microfilamentos existentes no interior da célula. Microfilamentos vocês também vão entender quando eu falar de citoesqueleto na aula de organelas celulares. Mas, por enquanto, fiquem com essa imagem na cabeça. O outro lado dessa estrutura, o lado externo da integrina, vai se conectar à fibronectina. A fibronectina é, como o nome diz, né? Ela é um conector às fibras da matriz extracelular. Então, a integrina e as fibras da matriz extracelular se interconectam pela fibronectina. É como se fosse um adaptadorzinho que encaixa a fibra de fora na membrana plasmática. E dessa forma, pelo que vocês estão vendo, a célula fica totalmente ancorada na matriz extracelular. Por fim, vamos falar da famosa permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Como o nome está dizendo, ela seleciona quem vai passar e quem não vai. Então, a membrana plasmática, nós dizemos que ela é uma estrutura semipermeável. E o que seria uma estrutura semipermeável? É simples, é só você pensar no cotidiano. O que é uma estrutura permeável? É uma estrutura que deixa a água atravessar, não é isso? Se eu pegar um pedaço de tecido que nem o da minha roupa, né, estender e jogar água por cima, você vai ver que a água vai atravessar por completo essa estrutura, né? Agora, se eu pegar um saco plástico que não tenha nenhum furo e jogar água dentro dele, essa água vai ficar retida. Eu posso dizer que o tecido da minha roupa é permeável à água e o plástico é impermeável. Agora, se eu pego esse plástico e faço vários furinhos, tá? Ele vai deixar a água passar, não vai? Ele vai se tornar permeável à água. Mas se eu pego uma mistura de água com areia ou água com pedrinhas e jogo dentro desse saco plástico, eu vou perceber uma pequena diferença. Da mesma forma que se eu jogar água e areia dentro do tecido da minha roupa, né? Se eu jogar água com areia no tecido da minha roupa, a água vai atravessar e a areia não. Então eu posso dizer que o tecido da minha roupa é permeável à água, mas não é permeável à areia. Então eu posso dizer que ele está atuando como uma membrana semipermeável nesse caso, porque ele deixa a água passar, mas não deixa a areia atravessar. Percebem? A membrana plasmática não é diferente. Isso quer dizer que algumas substâncias atravessam e outras não. Esse é o fenômeno da permeabilidade seletiva, que será muito estudado na aula que vem, quando você entender como que as substâncias atravessam a membrana. É uma aula bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E para finalizar essa aula, eu quero citar mais duas coisinhas apenas. A primeira é o seguinte, eu quero que vocês observem que, às vezes, a célula ela pega estruturas internas, organelas, e ela funde essas organelas à sua membrana para externalizar essas substâncias. Nós vamos falar disso na aula que vem, inclusive. E, às vezes, ela faz o contrário. Ela dobra a sua membrana para internalizar moléculas que estão no exterior. Então, você consegue perceber pelo desenho que quando essa célula está internalizando uma substância, ela dobra a sua membrana e ela perde um pedacinho da membrana. Ela diminui temporariamente o seu tamanho. E quando ela está externalizando as substâncias, ela adiciona a membrana plasmática, percebe? Ela cresce um pouquinho mais. Então, devido ao fato dela estar sempre jogando coisa para fora e coisa para dentro, a membrana plasmática ela cresce e diminui o tempo todo. Não é uma variação muito grande, muito significativa, mas ela acontece. Bom, por hoje é só, galera. Se você curtiu essa aula, dá um like aí para ajudar a gente no nosso canal. Compartilhe essa aula com quem está precisando da informação, quer fazer um vestibular, está querendo estudar para a prova. As videoaulas são sempre gravadas de forma bem dinâmica, bem rápida, para que você possa assistir quantas vezes for necessário, né? Em vez de uma videoaula longa de 50, 60 minutos, você tem aqui 15, 20 minutos no máximo para ver e rever quantas vezes quiser. Sempre com muitos recursos audiovisuais, como animações e imagens, gráficos, esquemas que você pode dar um pause a hora que você quiser para ler. Então eu acredito que essas aulas são de bastante valia para quem quer estudar e não quer ter que ficar assistindo aulas muito longas. Enfim, então compartilha com quem precisar, clica no sininho para receber as novas atualizações, que eu vou continuar colocando todo o programa da biologia aqui. A gente está indo desde a primeira aula do que é a vida e vamos chegar até a última aula, quando a gente vai entender a vida como um todo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!